Qualquer pessoa que pense nas pinturas de Leonardo recordar-se-á de um sorriso notável, ao mesmo tempo fascinante e misterioso, que lhe punha os lábios de seus modelos femininos. É um sorriso imutável, desenhado em lábios longos e curvos. Tornou-se uma característica do seu estilo e o termo leonardiano tem sido usado para defini-lo. Este sorriso no rosto estranhamente lindo da florentina Mona Lisa del Giocondo tem causado em todos que o contemplam os efeitos mais fortes e controvertidos. Este sorriso requer uma interpretação e, de fato, tem merecido as mais variadas explicações, sem que nenhuma ainda tenha conseguido satisfazer. Abre aspas. Voilà 4 siècles bientôt que Mona Lisa faite perdre la tête à tous ceux qui parlent d'elle, après l'avoir longtemps regardée. Fecha aspas. Mutter, 1909, escreveu, abre aspas, o que, sobretudo, enfeitiça o espectador é a magia demoníaca desse sorriso. Centenas de poetas e escritores já escreveram sobre essa mulher, que ora parece sorrir-nos tão sedutoramente, ora parece fitar o espaço friamente e sem alma. E ninguém jamais decifrou o enigma de seu sorriso, nem leu o significado de seus pensamentos. Tudo, até mesmo a paisagem, assemelha-se a um sonho e parece sofrer a influência opressiva da sensualidade. Fecha aspas. A ideia de que dois elementos diferentes estejam combinados no sorriso de Mona Lisa já foi suscitada por diversos de seus críticos. Muitos deles veem na expressão da linda florentina a mais perfeita representação dos contrastes que dominam a vida erótica das mulheres. O contraste entre a reserva e a sedução, e entre a ternura mais delicada e uma sensualidade implacável, exigente, destruindo os homens como se fossem seres estranhos. Este é o ponto de vista de Muntz, 1899, abre aspas. On sait quelle enigme indéchiffrable et passionnante Mona Lisa Gioconda ne cesse depuis bientôt 4 siècles de proposer aux admirateurs presses devant elle. Jamais artiste, je pourrunte la plume du délicat écrivain qui se cache sous le pseudonyme de Pierre de Corlaille a-t-il traduit en le sens ou essence même de la féminité, tendresse et coquetterie, pudeur et sourde volupté, tout le mystère d'un cœur qui se réserve, d'un cerveau qui réfléchit, d'une personnalité qui se garde, et ne livre
delle meme che son raramente, fecha aspas. O escritor italiano Angelo Conti, 1910, descreve que viu no Louvre o retrato iluminado por um raio de sol. Abre aspas. La donna sorrideva in una calma regale, i suoi istinti di conquista, di ferocia, tutta l'eredità della specie, la volontà della seduzione e del agguato, la grazia dell'inganno, la bontà cela un proposito crudele, tutto ciò appariva alternativamente e scompariva dietro il velo ridente e si fondeva nel poema del suo sorriso. Buona e malgavia, crudele e compassionevole, graziosa e felina, ela rideva. Fecha aspas. Lembrando que eu não falo essas línguas, mas tentei ler o mais próximo do que eu acredito ser a pronúncia. Leonardo passou 4 anos pintando esse retrato, talvez de 1503 até 1507, durante a sua segunda permanência em Florença, época em que tinha mais de 50 anos. Segundo Vasari, durante o trabalho, Leonardo empregou todos os meios ao seu alcance para divertir essa senhora e conservar-lhe no semblante o sorriso famoso. No seu estado atual, o quadro conserva pouco de todos os detalhes delicados que seu pincel, na época, reproduziu sobre a tela. Enquanto foi pintado, foi proclamado como sendo o mais elevado que a arte poderia realizar. Porém, é sábio que o próprio Leonardo não se satisfez com o resultado, declarando que estava incompleto, não o entregou à pessoa que o encomendara, levou-o consigo para a França, onde o seu patrono, Francisco I, o adquiriu para o Louvre. Deixando sem solução a enigmática expressão no rosto de Mona Lisa, vamos anotar o fato inegável de que o seu sorriso, que tanto fascina todos os que têm contemplado durante esses 4 séculos, exerceu também poderoso fascínio sobre Leonardo. Dessa data em diante, o sorriso cativante reaparecia em todos os seus quadros, assim como nos dos seus alunos, sendo a Mona Lisa de Leonardo um retrato. Não cremos que lhe tivesse imprimido por sua própria inspiração características tão expressivas à sua face, característica que não lhe pertence realmente. Torna-se, portanto, inegável concluir que ele encontrou esse sorriso em seu modelo e ficou por ele tão enfeitiçado que, daí por diante, reproduziu-o em todas as criações livres de sua fantasia. Esta interpretação, que não poderá ser considerada forçada, é defendida, por exemplo, por Constantinova, 1907. Abre aspas.
Durante o longo período em que o artista trabalhou no retrato de Mona Lisa del Giocondo, estudou tão apaixonadamente os detalhes mais sutis e delicados deste rosto que passou a reproduzir os seus traços travessão, sobretudo seu misterioso sorriso e estranho olhar travessão, em todos os rostos que veio a pintar e desenhar depois. Até no retrato de São João Batista no Louvre pôde-se perceber esta expressão facial tão peculiar da Gioconda, mas é sobretudo no rosto da Virgem Maria, no quadro da Madonna e o Menino com Santiana ou Santa Ana, que mais claramente o reconhecemos. No entanto, esta situação pode ter ocorrido de outro modo. A necessidade de um motivo mais profundo para explicar a atração tão forte que o sorriso da Gioconda exerceu sobre o artista a ponto de nunca mais vir a libertar-se dele, tem sido mantida por mais de um de seus biógrafos. Walter Pater, que vê no retrato de Mona Lisa uma presença expressiva daquilo que os homens sempre ambicionaram durante milênios possuir, 1873, e que descreve com muita sensibilidade o, abre aspas, sorriso distante sempre sombreado por algum triste presságio que transparece em toda a obra de Leonardo, fecha aspas, fornece-nos um outro dado quando declara, abre aspas, além do mais, o quadro é um retrato. Desde a infância vemos esta imagem vir se definindo na contextura de seus sonhos e, a não ser por algum testemunho histórico expresso, poderemos supor que essa foi sua mulher ideal, finalmente concretizada e finalmente possuída, fecha aspas. Marie Rosenfeld, 1906, sem dúvida nenhuma, participa de opinião muito semelhante quando declara que, na Mona Lisa, Leonardo encontrou seu próprio eu, entre parênteses, selfie, e por isso conseguiu transferir tanta coisa de sua própria natureza para o retrato, abre aspas, cujas feições jaziam há muito tempo em misteriosa harmonia na mente de Leonardo. Vamos tentar explicar melhor o que aqui sugerimos. Poderia ser que Leonardo tivesse ficado fascinado pelo sorriso de Mona Lisa por lhe ter despertado alguma coisa que há muito habitava sua mente. Travessão. Provavelmente uma antiga lembrança. Esta lembrança era de suficiente importância, pois, uma vez despertada, nunca mais dela se libertou. Sentia-se sempre forçado a dar-lhe novas formas de expressão. A afirmativa de Pater, segundo a qual podemos ver desde a infância um rosto como o de Mona Lisa esboçar-se na contextura de seus sonhos, parece convincente e merece ser acatada.
Vasari conta que, abre aspas, teste di femmine Cerridono, fecha aspas, foi tema tratado em seus primeiros ensaios artísticos. Este trecho, do qual não necessitamos duvidar, já que nada pretende provar, está transcrito mais extensamente na versão de Scrum, 1843 ou 1943. Está misturada as datas, está escrito 19843. Abre aspas. Em sua juventude, modelou em barro algumas cabeças sorridentes de mulher, reproduzidas depois em gesso, e algumas cabeças de crianças, lindas como se houvessem sido modeladas por mãos de um mestre, fecha aspas. Ficamos sabendo, assim, que ele começou sua carreira artística reproduzindo duas espécies de objeto, e estes infalivelmente nos fazem lembrar os dois tipos de objetos sexuais que deduzimos da análise da sua fantasia sobre o abutre. Se as lindas cabeças de crianças eram a reprodução da sua própria pessoa, como ele era na sua infância, então as mulheres sorridentes nada mais seriam senão a reprodução de sua mãe Caterina. E começamos a suspeitar a possibilidade de que este misterioso sorriso era o de sua mãe, sorriso que ele perdera e que muito o fascinou quando novamente o encontrou na dama florentina. O quadro de Leonardo mais próximo da Mona Lisa, em ordem cronológica, é o chamado Santiana com dois outros, ou seja, Santa Ana com a Madonna e o menino. Nele, o sorriso leonardiano aparece evidente e lindo nas fisionomias de ambas as mulheres. Não é possível descobrir quanto tempo antes ou depois da Mona Lisa Leonardo começou a pintar o quadro. Como os dois trabalhos o ocuparam durante anos, penso que podemos afirmar que o artista trabalhava em ambos ao mesmo tempo. Estaria mais de acordo com a nossa teoria admitirmos que foi a intensidade da concentração de Leonardo nas feições de Mona Lisa que o estimulou a criar a composição de Santiana como produto de sua imaginação. Porque, se é verdade que o sorriso de Gioconda lhe despertava recordações de sua mãe, fácil será compreender como isso o levou a criar uma glorificação da maternidade e a restituir à sua mãe o sorriso que encontrara na nobre dama. Podemos, portanto, transferir o nosso centro de interesse do retrato da Mona Lisa para este outro quadro, igualmente belo e que hoje também se encontra no Louvre. Santa Ana, com sua filha e o neto, é assunto que raramente foi tratado na pintura italiana. De qualquer modo, a composição de Leonardo
difere enormemente de qualquer outra versão conhecida, segundo escreve Mutter, 1909, abre aspas. Alguns artistas como Hans Fries, Rubem o Velho e Girolamo dai Libri representaram Ana sentada ao lado de Maria, colocando o menino entre as duas. Outros, como Jacob Cornelis, em seu quadro de Berlim, pintaram aquilo que realmente se poderia chamar de Santa Ana com dois outros. Em outras palavras, eles a representaram sustentando nos braços a figura menor de Maria, que por sua vez carrega no colo a figura menor ainda de Cristo, menino. No quadro de Leonardo, Maria está sentada no colo de sua mãe e se debruça com os braços estendidos para o menino que brinca com o cordeirinho, talvez o tratando com pouca delicadeza. A avó apoia na cintura o braço visível e contempla o par com um sorriso de felicidade. A composição, na verdade, não aparenta muita naturalidade. O sorriso que paira nos lábios de ambas as mulheres, embora seja inegavelmente o mesmo da Mona Lisa, perdeu seu caráter estranho e misterioso. O que ele exprime aqui é sentimento íntimo e serena felicidade. Depois de estudarmos o quadro por algum tempo, ocorre-nos subitamente a ideia de que somente Leonardo o poderia ter pintado, assim como somente ele poderia ter criado a fantasia do abutre. O quadro contém a síntese da história de sua infância. Os seus detalhes devem ser explicados relembrando as impressões mais pessoais da vida de Leonardo. Na casa de seu pai, ele encontrou não somente a sua boa madrasta Dona Albiera, mas também a sua avó, mãe de seu pai, Mona Lúcia, que, assim o supomos, foi para ele tão carinhosa quanto geralmente o são os avós. Essas circunstâncias podem muito bem ter influído para que representasse num quadro a imagem da criança vigiada pela mãe e pela avó. Outra característica evidente desse quadro é ainda mais significativa. Santa Ana, a mãe de Maria e a avó do menino, que deveria ser uma matrona, é representada como um pouco mais madura e mais séria do que a Virgem Maria, porém ainda uma mulher jovem e de inalterável beleza. Na verdade, Leonardo deu ao menino duas mães, uma que lhe estende os braços e outra no segundo plano, ambas deixando transparecer o sorriso bem-aventurado da alegria maternal.
Essa característica do retrato sempre chamou a atenção daqueles que o descrevera. Mutter, por exemplo, é de opinião que Leonardo nunca procurava pintar a velhice com suas marcas e rugas, e por esse motivo pintou Ana também como uma mulher de radiante beleza. Mas será que nos poderemos satisfazer com esta explicação? Outros têm negado haver qualquer similaridade de idade entre mãe e filha, mas essa explicação dada por Mutter mostra bem que a impressão que se tem de que Santa Ana foi pintada mais jovem provém mesmo do quadro e não constitui nenhuma invenção para justificar objetivo posterior. A infância de Leonardo teve característica igual a que o quadro reproduziu. Teve duas mães. Primeiro, sua verdadeira mãe, Caterina, de quem o separaram quando tinha entre 3 e 5 anos, e depois uma madrasta, moça e carinhosa, Dona Albiera, esposa de seu pai. Pela combinação dessa situação de sua infância com a outra que mencionamos acima, abre parênteses, a presença da mãe e da avó, fecha parênteses, e pela composição que fez reunindo os três personagens numa unidade. O desenho de Santa Ana com dois outros veio a concretizar-se para ele. A figura maternal mais afastada do menino, travessão, a avó, travessão, corresponde à primeira e verdadeira mãe, Caterina, tanto em sua aparência quanto em sua relação especial com o menino. O artista parece ter usado o sorriso bem-aventurado da Santa Ana para negar e encobrir a inveja que sentiu a pobre mulher quando foi obrigada a entregar o filho à sua rival, nascida em berço mais nobre, assim como já lhe havia outrora entregado o pai. Encontramos também uma confirmação em outro trabalho de Leonardo de nossa suspeita de que o sorriso de Mona Lisa del Giocondo havia despertado nele, já homem feito, a lembrança da mãe que tivera em sua. E aí tem uma imagem, uma figura, só que é nomeada como figura 2. Só que na minha versão digital eu não tenho essa imagem, essa figura, então vou prosseguir com o texto. Primeira infância. Dessa época em diante, as madonas e as senhoras aristocráticas dos quadros italianos passaram a ser pintadas com a humilde inclinação da cabeça e sorrindo o estranho e bem-aventurado sorriso de Caterina. Novamente, tem mais uma figura, nomeada como figura 3, só que eu não tenho nessa versão digital. Prosseguindo, a pobre camponesa que dera à luz o magnífico filho cujo destino seria pintar, pesquisar e sofrer. Se Leonardo teve sucesso ao reproduzir nas feições de Mona Lisa a dupla significação contida naquele sorriso,
a promessa de ternura infinita e, ao mesmo tempo, a sinistra ameaça, abre parênteses, segundo a frase de Pater, manteve-se também fiel ao conteúdo de sua lembrança mais distante, porque a ternura de sua mãe foi-lhe fatal, determinou seu destino e as privações que o mundo lhe reservava. A violência das carícias evidentes em sua fantasia sobre o abutre eram muito naturais. No seu amor pelo filho, a pobre mãe abandonada procurava dar expansão à lembrança de todas as carícias recebidas e a sua ânsia por outras mais. Tinha necessidade de fazê-lo não só para consolar-se de não ter marido, mas também para compensar junto ao filho a ausência de um pai para acarinhá-lo, assim como todas as mães frustradas substituem o marido pelo filho pequeno e pelo precoce amadurecimento de seu erotismo, privou-o de uma parte de sua masculinidade. O amor da mãe pela criança que ela mesma amamenta e cuida é muito mais profundo que o que sente mais tarde pela criança em seu período de crescimento. Sua natureza é a de uma relação amorosa plenamente satisfatória, que não somente gratifica todos os desejos mentais, mas também todas as necessidades físicas. E se isto representa uma das formas possíveis da felicidade humana, em parte será devido à possibilidade que oferece de satisfazer sem reprovação desejos impulsivos, há muito reprimidos e que podem ser considerados como perversos. Nos casais jovens e mais felizes, o pai se dá conta de que o bebê, sobretudo se for um menino, transforma-se em seu rival, o que vem a constituir o ponto de partida de um antagonismo para com o favorito, que está profundamente arraigado no inconsciente. Quando em pleno vigor de sua mocidade, Leonardo reencontrou o sorriso de beatitude e enlevo que vira pairar nos lábios de sua mãe quando o acariciava, ele já tinha estado tempo demais sob o domínio da inibição para que pudesse voltar a desejar tais carícias nos lábios de outras mulheres. Ele, porém, se tornara pintor e, portanto, lutou para reproduzir com seu pincel o sorriso famoso em todos os seus quadros. Abre parênteses, tanto nos que ele próprio pintou como nos que incumbia seus alunos de fazer sob sua orientação. Fecha parênteses. Assim foi com a Leda, com o João Batista e com o Baco.